Jesus, o texto básico, portanto, de nossa meditação. Já está projetado aí, através da nossa multimídia. O texto sagrado nos diz: os quais também, depois de ter padecido, se apresentou-se vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita do reino de Deus. É muito interessante pensarmos o que é a nossa vida de fato. Podemos resumi-la de diversas formas, mas pensando, levando em conta, até o motivo do nosso culto hoje, podemos dizer assim: a nossa vida é o que nós enxergamos. A nossa vida é o que nós contemplamos. E eu não estou falando no seu aspecto meramente terreno ou meramente material. Estou falando especificamente, objetivamente, no seu aspecto espiritual. E como igreja do Senhor, nosso grande alvo, nosso grande desejo, ou ainda a nossa grande tarefa de vida, é estarmos enxergando Jesus. Até porque nós enxergamos aquilo que nós temos. Eu me lembro, por exemplo, sem entrar em muitos detalhes, do meu primeiro carrinho, um Chevrolet. Antes de ter esse carrinho, eu não via Chevrolet, mas quando eu passei a ter esse Chevrolet, eu via Chevrolet em todos os cantos, em todos os lugares. Depois foi um Paliozinho. Aí eu esqueci do Chevrolet, aí comecei a ver Palio em todo lugar. A gente enxerga aquilo que a gente tem. Por fim, então, agora o Ford. Então parece que aonde eu vou, o Ford me persegue. E por que isso, irmãos? A gente enxerga aquilo que a gente tem. A gente enxerga aquilo que a gente carrega. A gente enxerga aquilo até mesmo que nos possui. O dinheiro pode ser algo que nos possui. Os desejos por fama, os desejos por glória deste mundo, também pode ser algo que nos possui. Mas se nós temos conhecido a Cristo, é Ele quem nos possui. É Ele quem passa a ser a nossa realidade. É Ele quem passa a ser a nossa vida. Quando inclusive falamos sobre ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, esse é o principal objetivo. O sentido de estarmos reconhecendo a Cristo em nossa jornada. E tê-lo como alguém que realmente é a nossa motivação, é o nosso prazer, é o sentido, é o significado da nossa própria existência. Vejamos que a ressurreição de Cristo Jesus não se tratou, digamos assim, de algo escondido, de algo oculto. Pelo menos não para os seus discípulos. Ele foi visto. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou como sendo alguém vivo e ele foi visto por seus discípulos. E se nós pensarmos de fato sobre o cristianismo hoje, não pode ser diferente. Porque se simplesmente temos o cristianismo como mais uma das religiões do mundo, que diferença tem das demais religiões? Algo precisa ser transposto, algo precisa ser ultrapassado. Precisamos viver além do véu.
Precisamos ter uma experiência além da casca. Precisamos ter uma experiência além das aparências. E essa experiência em nós é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, em uma de suas cartas, apresentou a Cristo Jesus como sendo o quê? A nossa Páscoa. Quando nós falamos de Páscoa, na verdade nós temos diversos modos de pensar sobre o assunto, mas o modo mais histórico, o modo mais fundamental, e que ilustra perfeitamente o que deve ser a Páscoa em nossa vida, foi o que aconteceu com a nação de Israel. A palavra do nosso Deus nos mostra, lá no livro de Êxodo, já no seu primeiro capítulo, que o povo gemia, que o povo suspirava. O povo se encontrava o quê? Oprimido pelo cativeiro egípcio. Podemos resumir esse aspecto como sendo o quê? Uma experiência de dor. E falando sobre a dor, isso tem muito a ver com a nossa experiência em termos espirituais. Porque no reino de Deus, a dor sempre produz luz. É esquisito falar dessa forma, não é verdade? A dor produz luz. Mas nós temos uma experiência humana que ilustra perfeitamente essa realidade espiritual. O homem, por exemplo, ele pode ter muitas oportunidades, muitas experiências, mas a mulher tem as suas próprias, e uma delas é o quê? É o de dar a luz. Dar a luz a uma criança, dar a luz a um bebê. É uma experiência desejada, né, por muitas mulheres. A Carlinha, a filhinha, né, da irmã Daniela, esteve me apresentando a sua bebezinha. E eu já fico imaginando, né, no universo dela, ela sonhando em ser o quê? Mamãe. E muitas vezes a menina vai crescendo, se torna uma adolescente, uma jovem, uma adulta, aí então tem a experiência do casamento, casa, então ela fica o quê? Na expectativa de ser mãe. Muitas vezes, até no contexto dos dias de hoje, já não é uma experiência desejada, já no primeiro momento, né? Passa-se às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos de casado, 4 anos de casado, vai depender da realidade de cada um, mas jamais deixa de ser uma experiência desejada, né? Geralmente, cada mulher quer ser mãe. Não preciso entrar em muitos detalhes. O parto é uma experiência de dor, mas é uma dor que promove a luz. O nascimento de um bebê, o nascimento de uma criança. E quando eu disse, né, a respeito da experiência da nação de Israel, lá no cativeiro egípcio, ali foi uma experiência de dor. Mas Deus não estava fora do controle, Deus estava agindo na história da nação de Israel, preparando assim o coração do povo, preparando o entendimento do povo, promovendo um certo ensino ao povo. É claro que a nação de Israel não aprendeu tudo, né? Assim de uma vez, como que recebendo um pacote, tudo prontinho, e então o povo foi capacitado no sentido de alcançar todo o discernimento espiritual. Mas foi Deus ensinando, etapa por etapa, passo a cada passo. E nessa grande experiência de livramento do cativeiro egípcio, foi quando então aconteceu o quê? A realização da primeira Páscoa. Como é que a nação de Israel deixou o cativeiro? Muitas coisas foram acontecendo, os sinais de Deus ali na terra do Egito. Mas qual foi a experiência marcante? O sangue do cordeiro nos umbrais das portas, em que o anjo da morte passava em frente de cada casa, de cada residência, e se encontrava ali o sangue, não matava o primogênito daquela casa, nem mesmo o primogênito dos animais daquela casa. Sangue, portanto, ali representou o quê? Livramento. Um animal foi morto para que pudesse estar produzindo vida. O sofrimento
um animal, a dor de um animal produziu luz para a nação de Israel. Eu sei que é uma forma um tanto que simplista, né? Porque a gente deveria até mesmo nos aprofundarmos mais em todos os aspectos da história da nação de Israel. Mas basicamente, é assim que nós devemos entender o que é a Páscoa na sua origem. Um cordeiro morto. Um cordeiro sacrificado. Um cordeiro que ofereceu do seu sangue para promover vida na nação de Israel. Uma figura perfeitamente que indica a obra e o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sempre me encanto muito, quando leio, por mais simples que seja, mas algo que nós encontramos ali no Evangelho de João, no seu capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que revelação gloriosa! O Filho único de Deus. O Deus que criou todas as coisas. Porque sem Ele nada se fez. Tudo está escrito. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele veio ao mundo para nos alcançar. Ele veio ao mundo para nos abençoar. Ele veio ao mundo para nos salvar. Mas não foi num estalar de dedos. Não foi num piscar de olhos. Não foi pegando um lençolzinho, um paninho, mágico e dizendo abracadabra que todos tenham vida. Mas foi também passando por um processo de dor. Vejamos que o texto nos diz isso. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 3, resume perfeitamente isso.